Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. Hoje trago um vídeo diferente explicando, então espero eu que seja de forma definitiva ou pelo menos que esclareça um pouco mais a questão do Delta Time. O Delta Time é usado nos jogos para que, quer num computador mais lento, quer num computador mais rápido, independentemente da taxa de atualização dos frames, o movimento de um dado objeto do personagem ocorra da mesma forma. Quando não se usa o delta time, podemos ter o comportamento inverso ao que eu acabei de descrever, ou seja, num computador com menos taxa de atualização, com menos FPS, poderemos ter o comportamento mais lento na movimentação, ao contrário de um computador mais potente, com mais taxa de atualização, que consiga correr 120 FPS, será bem mais rápido. Bem, e isto traz um desbalance, faz com que a pessoa, né, o jogador com o computador mais potente, consiga ter um comportamento mais benéfico, ou outras vezes mais prejudicial, dependendo do contexto de jogo, não é? Mas nesses casos nós queremos ter o mesmo comportamento. Então nós queremos usar o delta para esse efeito. Eu trouxe aqui um exemplo bem minimalista de um quadrado que vai mover-se para a direita simplesmente, ok? Uh, e eu, para este caso, estou a usar o JavaScript, neste caso, não estou a usar C Sharp, mas o comportamento será o mesmo. Neste caso, estou a usar o Physics Process, não é? Que é usado para situações que possam envolver física, o move on slide, ou para nós que seja do tipo character body, static body. Estou a usar apenas o global position porque não envolve de facto física, mas como se trata de um dado movimento, é um movimento que nós estamos a trabalhar, então aí pode dar jeito ou não usarmos o delta, que é um valor que é-nos fornecido quando usamos o process ou physics process. Vale ressaltar que o valor do delta entre o physics process e o process diferem. Enquanto que o delta aqui do process é um valor que varia de frame a frame, este é constante. E quando nós queremos usar algo que envolva movimento ou física, enfim, ligações com colisões, uh, pronto, para cálculos mais precisos, então nós temos este delta do physics process que é constante. E se nós quisermos ter a certeza se é facto ou não constante, vamos fazer um print deste delta e vamos voltar a correr. E reparem que ele devolve-nos um valor pequeno, que é um 0.016. O que é este valor? Antes de explicar o que é este valor, quero só dizer que a Godot, por defeito, tenta correr o nosso jogo, o nosso projeto, a 60 frames por segundo. E como é que nós temos essa certeza? Se nós formos aqui em Project Settings e viermos aqui em baixo na aba das físicas, Physics Common, em Physics Ticks per Second, este valor é alterável, perdão, e que por defeito há de ser encontrado com o 60. Ok? E agora, eu explicando basicamente este valor, o que é ele? É uma pequena quantidade em segundos que ocorre entre o frame anterior e o frame atual. Entre dois frames, basicamente. Até que complete os 60 frames. Ou seja, isto basicamente é, somando isto tudo, num curto espaço de 60 frames, quando completa 60 frames, teremos um segundo. E para comprovar isso, eu vou criar aqui um valor, uma variável time que inicia a zero e vou somar, vou fazer assim, time vai incrementar com o delta, vai somar o valor do time mais o delta. E vamos ver o tempo a passar. Vai parecer um relógio autêntico. Vamos ver. Reparem. 1, 2, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Ok? Basicamente ele está a andar a um clock de um relógio. Certo? Com base dos frames que nós estipulássemos.
quando nós estamos a usar este 5, neste caso, tem o delta, nós podemos pensar da seguinte maneira. Nós estamos a andar 5 pixels por frame. Isto agora, se eu alterasse o valor dos frames, o que é que iria acontecer? Reparem que nós continuamos sem estar a usar o delta. Isto só para que entendam. A 60 frames é este o comportamento. Se nós viermos aqui e metermos 120, aliás, vou meter 600, que estou a aplicar 10 vezes mais o seu valor inicial. Reparem que eu ando bem mais rápido, ok? Isto seria o comportamento que poderíamos ter caso num computador, caso estivesse a ocorrer num computador mais fraco ou num computador mais potente. E então isto poderia ser desbalanceado em certos contextos num dado jogo. E então, para estabilizarmos isto, nós simplesmente fazemos speed vezes o delta, que será 0.001, enfim, dependentemente dos frames por segundo que tivermos estipulados para correr. Então, neste momento, se nós quisermos ter o mesmo comportamento como quando nós tínhamos os 5 pixels, agora estes 5 pixels vão ser mais lentos. Reparem que ele agora está a andar muito devagar. Se nós quiséssemos ter o mesmo comportamento há bocado, do que era os 5 pixels a 60 frames, digamos assim, neste caso, nós teríamos que multiplicar pelo valor dos frames que nós temos estipulado. Deixa-me só voltar por a 60 frames. Neste caso, seria 300. E vou já explicar porquê. Vamos ter um... Este foi o nosso comportamento inicial, ok? Então, porquê 300 agora? Porque agora, pelo facto de nós estarmos a usar o delta, já não estamos a pensar em pixels por frame, mas sim pixels por segundo. Então, nós estamos a dizer que a cada segundo vai mover-se 300 pixels. Ok, eu trouxe agora aqui um exemplo e imaginemos, eu quero andar a 120 pixels por segundo. Por estarmos a usar o delta, nós estamos a pensar em segundos e não em frames. Neste caso, quando nós estipulamos a nossa velocidade, por exemplo, nós podemos pensar que vamos andar a 120 pixels por segundo. E como é que eu sei quando é corrido este delta, não é? De frame a frame, quantos pixels é que eu ando? Essa conta é básica, basta só usar o speed a multiplicar pelo FPS que neste momento está a correr. O nosso FPS neste momento está estipulado como 60, ou estava, e ele tem que me devolver 2 neste caso. Vamos então fazer o teste. Ora, ele aqui ele está a andar 2 pixels por frame, ok? Neste caso eu estou a andar 2 pixels por frame, não por segundo. A cada frame que ocorre, ele anda 2 pixels. Para cada segundo, ele está a andar os 120. Ou seja, então se eu agora alterasse para 120, reparem que o movimento dele também seria o mesmo, não é? Mas agora aqui tenho que dividir por 120 para saber quantos pixels ele está a andar por cada frame, neste caso. Então, neste caso, ele vai-me dar 1. Neste caso, exato. 120 a dividir por 120 dá 1. Exato. Ele está a andar a 1 pixel por frame. Ok? Eu acho que basta pensar na ideia básica de que não queremos que um dado comportamento seja diferente, quer no computador dado num computador fraco comparando com um computador bem mais potente. Então, só por essa simples ideia, então eu acredito que usar sempre o Delta não haverá problema nenhum. Mas obviamente que os deixo em aberto para comentarem o vídeo e deixarem as vossas opiniões acerca disto aqui, porque enfim, é um tema que para quem é novato pode
pode ser às vezes complexo e confuso, e eu entendo, mas tudo bem, haverá uma hora que fará o clique dentro das vossas mentes e isto faz realmente sentido, ok? Mas é fácil de perceber se vocês vierem com esta ideologia de que há duas formas de pensar na questão do tempo quando usamos o physics process. Ou a pensar em pixels por frame ou pixels por segundo. Ok? E neste caso, quando estamos a usar o delta, é pixels por segundo. Pixels, a nossa velocidade, por segundo. O process, quando é que ele deve ser usado? Na minha modesta opinião, para todo o caso que não envolva física, colisões, qualquer coisa menos alguma função que diga que use físicas. Irão reparar que este delta é um valor bem variável, ok? Ele nunca, não é um valor constante, não é preciso. E claro que terá menos custo de processamento. Espero que esta aula vos tenha então dado uma luz, que vos tenha elucidado melhor quanto ao tema do uso do Delta Time dentro da Godot. Vejo-vos no próximo vídeo e obrigado. Um bom dia a todos, meus amigos.